Olá, hoje é terça-feira, 31 de janeiro. Como funciona o BPC, conhecido como Benefício da Prestação Continuada, um serviço oferecido pelo INSS? A partir de agora, todos os municípios serão obrigados a fazer o levantamento de infestação pelo mosquito Aedes aegypti. E o secretário de Saúde de Passo Fundo vai falar sobre esse serviço que já acontece em Passo Fundo. Para quem busca uma qualificação, a UPF está com inscrições abertas para 30 cursos de especialização e MBAs. Bom, e hoje você conhece um pouco mais sobre os cursos na área da arquitetura e também das engenharias. E ainda nós preparamos algumas sugestões de apps que podem oferecer conteúdo, interatividade e comodidade para o dia a dia. Essas e outras informações a partir de agora no canal de notícias, então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, é uma organização pública prestadora de serviços previdenciários para a sociedade brasileira. Um sistema que abrange quase 70 milhões de contribuintes, de acordo com o Boletim Estatístico da Previdência Social. E dentre os vários serviços oferecidos, existe o BPC, conhecido como o Benefício da Prestação Continuada. Veja como funciona. 2 vezes por semana, Adriana vem até aqui. É na PACE, Associação Passo Fundense de Cegos, que ela encontra amparo para enfrentar as dificuldades cotidianas de quem não consegue enxergar. Ela faz aulas de braille, além de outras atividades oferecidas pela associação. A deficiente visual é beneficiária do BPC, Benefício de Prestação Continuada do INSS, há mais de 5 anos. Desde saneamento básico até alimentação, remédios que às vezes a gente tem que comprar. A Adriana é um exemplo de alguém que tem uma deficiência e necessita do benefício. O BPC nada mais é que uma ajuda financeira para que o beneficiário possa participar de forma efetiva da vida em sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Só que para ter este benefício, o cidadão precisa cumprir alguns requisitos. Para ter acesso ao BPC, a pessoa, primeiramente, ela tem que ter o cadastro único atualizado. O cadastro único ele pode ser atualizado ou feito pela primeira vez em um dos 4 CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social, que existem aqui no município de Passo Fundo. Com a atualização no CRAS, ela pode requerer o benefício pelo canal remoto 135 ou pela internet. Ela vai comparecer até a agência da Previdência Social e trazer toda a documentação necessária que vai ser informada para ela. Só que o benefício da prestação continuada vem passando por mudanças nos critérios e formas de avaliação. Para esta advogada e professora de Direito Previdenciário na UPF, o Decreto 8.805 de julho de 2016 trouxe como a principal alteração a exigência do beneficiário no CAD único. A intenção desse decreto é justamente que a pessoa que vai requerer o benefício passe pelo critério do CAD único, que é um critério monitorado pelo município. Teoricamente, os municípios conhecem melhor os seus cidadãos e sabem dizer se eles de fato têm necessidade. Para a pessoa com deficiência, são 2 os critérios para o reconhecimento ao direito ao BPC. O primeiro é a avaliação da deficiência, uma análise social e médica. Classificação Internacional de Funcionalidades avaliam as barreiras e as dificuldades que essa pessoa com deficiência encontra no dia a dia, nos diversos aspectos da vida dela. Outro critério de avaliação para quem tem algum tipo de deficiência é o da renda. A pessoa tem que ter uma renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Valores de hoje, pouco mais de R$ 230. Ou demonstrar uma situação de vulnerabilidade social e comprometimento de renda.
a preocupação é nesse sentido, de que não só a miserabilidade seja levada em conta, mas também a situação da família, o número de pessoas, se essas pessoas têm despesas com remédios, qual é a real situação de vivência dessa pessoa no seu dia a dia, se ela tem uma vida digna. Já para o idoso, vale o mesmo critério de renda utilizado na pessoa com deficiência. Além disso, o solicitante necessita ter acima de 65 anos para o benefício. Esta idosa se chama Glória Duarte. É conhecida aqui no lar da vovó como Dona Coca. Quase que todos os dias, a idosa se encontra com a Lorena. Atual presidente da entidade, Lorena é curadora da idosa. Ela adquiriu a curadoria definitiva depois de 2 anos de auxílio. Esse benefício que ela recebe, ele não é o suficiente. Ele não é o suficiente, mas a casa mantém ela, né, com os recursos próprios para que ela tenha toda como é que eu vou te dizer, que ela tenha os remédios, as fraldas. Dona Coca nasceu no ano de 1951. Foi abandonada no hospital da cidade de Passo Fundo. Filha de pais desconhecidos, veio para cá em 1984. Ela é uma das tantas idosas que tem direito ao BPC. Lorena recebe o benefício para a idosa e faz prestação de contas para o Conselho Diretor do Lar, também a Promotoria de Justiça e para a mantenedora da entidade, a Igreja Metodista em Porto Alegre. Ela se comunica através de gestos, ela não fala, mas assim, eu tenho 100% de certeza que ela sabe que eu sou a mãe dela. Porque ela é dengosa, ela faz charme, ela faz manha. Que legal. Ela fala com os olhos, né? Ela fala com os olhos. As agências do INSS aqui na região enfrentam dificuldades pela falta de servidores. A Gerência Regional em Passo Fundo conta com 12 agências para atender 119 municípios. 150 pedidos, mais ou menos, para pessoa com deficiência e em torno de 100 pedidos para pessoa idosa. O BPC deve ser revisado a cada 2 anos. Não é um benefício para a vida toda. Karine alerta para os cuidados de se ter o cadastro e a documentação em dia, mesmo ultrapassando o prazo de 2 anos para a revisão do benefício. Todo requerente tem que ter o CPF, todos os integrantes do grupo familiar também têm que ter essa documentação e é necessário que essa família esteja inscrita no CAD único. E também existe uma previsão legal de que toda vez que a pessoa tiver uma alteração no seu grupo familiar ou na renda que vá repercutir naquela questão do critério inicial que deu origem ao benefício, a pessoa tem que vir até o INSS e comunicar essa alteração para ser feita uma revisão aqui. A professora de Direito Previdenciário alerta para as fraudes cometidas contra o sistema. A legislação vem endurecendo o controle e colocando duras punições para quem tenta enganar a Previdência. O que acontecia até então? A pessoa se dirigia ao INSS, levava a documentação, poderia esconder declaração de bens e requerer o benefício. Isso acontece muito. Nós temos casos, inclusive no SAJUR, de pessoas que foram orientadas a fazer divórcios simulados, né, para que pudessem ter direito ao benefício e depois tiveram que devolver tudo. E ainda foram processadas criminalmente, porque é um crime federal, é o crime de estelionato previdenciário previsto no Código Penal. Independente das mudanças que já vieram e ainda estão por vir, o certo é que o BPC é fundamental para pessoas com deficiência ou idade avançada. Adriana não se imagina sem o benefício. É fundamental, é minha renda mensal, né? É minha renda mensal, é o que mantém a nossa estrutura financeira, né? No caso, se não ter esse benefício, não tem o que nós vamos fazer. E Lorena, então? Ela sabe que o sorriso, o bem-estar, a tranquilidade estampada no rosto de Dona Coca passa pela garantia de todo mês ter ajuda financeira para garantir um pouco de conforto e dignidade à idosa. Porque é uma criaturinha que depende 100% de mim e da casa, sabe? Então, por
dia que eu não estou muito bem, eu venho para cá, ela alegra meu coração. Isso aí é um presente de Deus na minha vida. Outras informações, você pode ligar para a central de atendimento do INSS. O telefone é 135 e funciona de segunda a sábado, das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite. Bom, a partir de agora, todos os municípios com mais de 2.000 imóveis são obrigados a fazer o levantamento de infestação pelo mosquito Aedes aegypti. Essa é uma determinação do Ministério da Saúde para monitorar as cidades e estabelecer medidas de combate ao mosquito transmissor da dengue, da febre, chikungunya e da zika vírus. Bom, aqui em Passo Fundo, 9 casos suspeitos de dengue foram notificados neste ano. E o nosso convidado aqui no estúdio é o secretário de Saúde de Passo Fundo, Luiz Arthur Rosa Filho. Sempre bem-vindo, secretário, ao PFTV. Bom, esta obrigação agora imposta pelo Ministério da Saúde já vinha sendo cumprida em Passo Fundo desde 2013. Como é que funciona esse monitoramento? Bom, nós fazemos tradicionalmente 3 monitoramentos por ano. Então, começou em novembro de 2013, né? E ele era novembro, janeiro e março. O Ministério mudou agora para novembro e março. E ele vai na casa das pessoas tentando coletar amostras de água parada e se analisa uma grande quantidade de amostras para ver destas amostras quantas têm larvas do Aedes aegypti. Vocês têm um número estipulado de residências para serem visitadas, Sim, é feito um sorteio, são cerca de 2.000 residências em Passo Fundo, né? Isso é feito já tradicionalmente. E ele é comparativo, ou seja, a gente tem como comparar o resultado de março de 2017 com o resultado de março de 2016 e ele, no final das contas, acaba sendo o melhor parâmetro que nós temos do risco, né, de termos dengue em Passo Fundo, epidemia de dengue em Passo Fundo. Bom, então esses agentes da Secretaria Municipal da Saúde, eles vão em 2 momentos do ano diferentes para fazer essa coleta, segue sendo nesta frequência? Isso, em domicílios sorteados, né? A gente conta muito com o apoio dos agentes de combate a endemias, que já estão trabalhando nisso, e com os agentes comunitários de saúde, que sempre nos auxiliam nessa tarefa, para que a gente possa, durante uma semana inteira, todas as pessoas vão identificadas nas casas das pessoas, com crachá, né, coletar material a fim de que seja analisado para a gente ver qual é a população do mosquito em Passo Fundo. A próxima coleta será então em? Será ali em torno de 15 de março, né, a coleta tradicional de março. A nossa coleta de novembro nos deu alguma tranquilidade na comparação com novembro do ano anterior. E agora em março, esse clima chuvoso, chuva e sol, é um clima que favorece, né, a reprodução dos mosquitos. A gente está bastante preocupado com esse próximo levantamento. Secretário, são 9 casos suspeitos somente nesse ano. Que informações o senhor tem a respeito destes casos? Nós vimos trabalhando com capacitação da rede, fizemos uma grande capacitação em 11 de janeiro agora. Todo o ciclo, nosso ciclo que começa lá em setembro, ele prepara a cidade para, principalmente março a maio, que é o pico do risco. Nós vamos trabalhando também com comunicação, devemos estar agora em breve também já com campanhas de mobilização social. Viemos produzindo muita informação ao longo desse tempo, tentando fazer com que todo cidadão se convença que precisa cuidar da plantinha, que precisa não deixar a água parada, né? Recolhemos mais de 1.000 pneus desde que começamos com essa ação ali por agosto, setembro, ou seja, nós tentamos transformar a cidade no menor risco possível. Em janeiro do ano passado, aprovamos uma lei que pune aquelas pessoas que reiteradamente descuidam do seu terreno ou do seu negócio. Com então, multa em dinheiro. Com multa em dinheiro, nós tivemos pelo menos 10 multas no ano de 2016. Então, a gente vem trabalhando com uma série de ações que tendem a minimizar o risco. Mas é fundamental a questão do tempo, né? O clima é também bastante determinante nesse risco. Bom, em resumo, sobre o tempo não se tem controle. Se vai fazer sol e chuva em um intervalo pequeno de dia, de dias, uma ação aí importante para a proliferação dos mosquitos, isso vocês não podem combater. O que se pode combater é a água parada nas residências. Nós tivemos em 2016 um ano melhor que 2015 na região de Passo Fundo, né? Mais notificações e menos casos confirmados.
e estamos trabalhando para que 2017 seja melhor que 2016 e assim a gente minimize o risco de todo mundo se contrair dengue. Ao que tudo indica, teremos alguns casos em Passo Fundo, secretário, a partir de todos esses levantamentos que vêm sendo feitos desde 2013? É difícil fazer essa previsão porque nós temos alguma convicção de que sim, teremos casos de pessoas que viajam e voltam de regiões onde está tendo epidemia para Passo Fundo. A nossa luta mesmo é tentar evitar aqueles casos de contaminação interna dentro da cidade que poderiam espalhar aí para grandes contingentes populacionais. Tá certo. Obrigada, secretário, pelas informações. Bom trabalho. Obrigada. Bom, sempre no início do ano, época de férias, os estoques dos hemocentros ficam baixos. Por isso, o Hemopasso, aqui de Passo Fundo, começa hoje uma campanha para incentivar a doação de sangue, que nessa época chega a cair a 50%, passando de uma média de 50 para 25 pessoas por dia. Olha, quem quiser doar pode ir até às 5 horas da tarde no Hemopasso, que fica na 7 de setembro, em frente ao Parque da Gari. Depois do intervalo, a gente vai mostrar os aplicativos no celular para facilitar o dia a dia. A gente já volta.